compartilhar. E eu vou também tirar aqui o vídeo, tá? Não está com vontade de compartilhar, né? Agora foi, né? Estão vendo a tela, né, pessoal? Sim, professor. Legal. Sim. Então, eu procurei fazer assim uma apresentação com algumas coisas que a gente mais utiliza, né? Então, para pelo menos dar um direcionamento para vocês, tá? A primeira coisa é, se vocês puderem se registrar, né, aqui nesse link ou no QR Code, é um cadastrozinho para depois a Flávia gerar o certificado para vocês, né? Estão conseguindo acessar? Sim, professor. Ah, legal.
O Eduardo, a Paula e a Gabriela já fizeram. Os demais vão fazer depois ou estão fazendo? Estou fazendo, professor, um minuto. Eu fiz o cadastro, professor. Legal. Eu também Max? já fiz, professor. Max está aí também? Noite. Também já senhor. fiz, professor. Não perco a sua aula por nada. Caramba, meu, Recebi que honra. Professor. Nossa, a honra é toda minha, professor. Podemos ir para frente? Sim. Sim, legal. Então vamos lá. Então, antes de entrar no PowerPoint propriamente dito, né? Eu trouxe algumas coisas para a gente conversar sobre visibilidade e usabilidade, né? E é interessante a gente também tomar esses cuidados quando a gente for fazer uma apresentação, né? Então, a primeira, né? Eu chamei aqui o título de erros na construção, né? Aí quando a gente coloca letras muito pequenas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao tamanho da sala que a gente vai apresentar, né? Às vezes uma sala muito comprida, então evitar o uso de letras pequenas que atrapalha, as pessoas não conseguem enxergar, né? Então, o que eu digo aqui, né? As pessoas do fundo da sala pode ter dificuldade na leitura, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Bem pequenininho, fica dificulta para as pessoas enxergarem longe. Então, usar tamanho acima de 30, né? Para que tenha uma visualização boa, tá? Então, esse é um primeiro cuidado da gente ter, né? Pessoal, conforme vocês forem tendo, se tiver tendo dúvida, vai falando, a gente vai discutindo aí, né? Então, de vez em quando fala aí para ver se não está ninguém dormindo, né? Então, o outro, né, também a gente comenta bastante, que é inserir muito texto, né? A gente tem que ter ideia que a apresentação, ela, ela é mesmo para dar alguns tópicos para a gente ir conversando, né? Não numa linha de você colocar o texto todo, como, por exemplo, esse aqui, né? Imagina a gente fazer colocar alguma coisa desse tipo, né? Então, às vezes a gente vê alguns colegas que fazem trabalhos de apresentação de final de semestre, né? Tem que tomar um cuidado para não fazer desse tipo, né? Então, aqui o que eu peguei? Eu peguei agora os pontos principais e o ideal seria transformar todo aquele texto, né? Transformar todo aquele texto nesses tópicos, né? Então essa seria uma ideia. Eu vou fechar o microfone de vocês para não ficar fazendo ruído, né? Então essa é uma dica, né? Uma dica da gente colocar os tópicos para poder apresentar melhor, né? Uma outra, né, são as cores. A gente tem que tomar muito cuidado com as cores, né? Então deve-se evitar cores com pouco contraste, né, que não aparece muito, entra em conflito com o fundo, né? Não é também aconselhável usar muitas cores na apresentação, né? Então o ideal é usar umas 3 ou 4 cores, mais 4 no máximo 3, né? 4 se precisar alguma coisa complementando com o fundo, para não ficar aquela árvore de Natal, né? Então aqui trouxe um exemplo, né? Aqui para ver, né? Então, a pessoa quer enfeitar muito e pinta de amarelo, vermelho. Aqui no meio tem umas letras em azul que entram em conflito com o fundo, né?
aqui embaixo não dá nem para ver direito, né? Então, tem que se evitar isso. Fazer, se quer usar um fundo escuro, usa letras claras e pronto, né? Então, essa é a dica de visibilidade, né? O último aí, não tão pouco importante, né? É aquele negócio da gente fazer uma apresentação correndo, né? E esquece de revisar os textos, né? E isso fica, quando a gente vai apresentar, fica bem chato, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo só para a gente brincar um pouquinho, né? Erros na construção com dois S, né? Você com C cedilha, erros de português, faltou R, né? 2 mais 2 igual a 5, informações. Então, informações que a gente coloca, a gente precisa ficar bem atento, né? Então, essas são umas 4 dicas aí para ficar. A gente sabe disso, né? Mas é sempre importante fazer. E a revisão essa é bastante importante para que você não passe vergonha na hora da apresentação, né? Porque a gente passa direto, né? Os alunos não prestam atenção em nada, né? Você colocou um negocinho ali que falta um ponto, pronto. Aí todo mundo olha, né? Então, é sempre isso que acontece. Né, Gabriela? Ou não? Beleza, ninguém nem olha. Então, o PowerPoint, né? Falando aqui a gente falando do Windows 10, né? Então ele está naquela primeira tela, né? E esse símbolo aqui da bolinha, né? E aí é só clicar nele e aí ele já traz a tela, ele já entra no aplicativo, né? Dentro do Windows 10, né? Então já está aqui, você clica nele de novo, né? E aí ele te abre uma tela, primeiro aqui embaixo os arquivos de PowerPoint que você já gerou, e aqui em cima, né, ele te dá vários modelos. Você pode começar com uma apresentação em branco, mas se você quiser fazer alguma coisa diferente, tem vários modelos. Aqui tem o mais temas, né? E aí você clica nele e vai em frente, né? Então, tem vários, aí você pode usar aquele que você que achar melhor, né? Então, é importante também você saber se você vai fazer uma apresentação à noite, né? Evitar de cor escura, né? De fundo, né? Então, usa sempre o branco, alguma coisa. Eu pus esse celestial aqui só para mostrar um pouco como que é o padrão, né? Então, tem vários, você pode buscar na internet, você pode buscar várias coisas aí para ter o seu fundo, né? Então, tá aqui, eu trouxe esse slide aqui para mostrar o fundo escolhido, né? Escrever aqui, então a gente vai usar esse celestial aí só para completar um pouco aí, tá? Bom, então eu vou dar uma varrida, né, em todas as opções do PowerPoint. Então, a partir do momento que você abre, ele já te abre essa tela aqui, né? Então, como eu tinha escolhido o fundo celestial, ele já te cria uma tela com o fundo, né? A partir daqui é que você vai começar a fazer as suas inserções de informações e tudo mais, né? Então, começando aqui na parte a opção inserir, né? E ele tem aqui o novo slide. Então, quando você clica aqui no novo slide, ele te aparece vários formatos que você pode utilizar, né? Então, quer dizer, se você quiser fazer uma divisão de tela, se você quiser fazer
dois quadrados, como tem aqui, né? Se você quiser fazer um só com o título do slide e o demais você vai montando, já tem muitas coisas pré-prontas, né? Então, eu vou escolher aqui só para mostrar para vocês como ele monta, né? Eu escolhi essa opção aqui, né? Então, aí o que ele faz? Ele traz já um formato para você colocar um título, para escrever algumas coisas intermediárias e mais dois quadrados. Quer dizer, você não precisa nem ficar desenhando nada, ele já te traz alguma coisa pronta. Então, aqui você é só digitar o texto, né? Então, fica bem tranquilo e ele já vai condicionando o seu texto dentro desse espaço aqui. E aí, claro, você pode, depois de escrever o texto, você pode colocar o tamanho, né, os tamanhos de letra que você deseja. Sempre naquela linha de não colocar letras muito pequenas, e você pode colorir e tudo mais, mas sempre nas dicas lá que a gente deu no início, né? Então, esse é um modelo de slide que você pode colocar, tá? Aí, em cima do slide, né, aqui do lado esquerdo, ele começa a te mostrar os slides aqui, né? Então, em cima desse slide, você indo com o botão direito, em cima desse slide, ele vai te dar várias opções, e essas opções são relativas a esse slide, né? Então, você pode... Opa, já foi para frente, deixa eu voltar. Fui recepcionar um colega e na hora apertei errado. Então, você pode recortar esse slide, você pode copiar, você pode gerar um novo slide, você pode duplicar, você pode excluir, você pode criar sessões, e sessões são pontos que você vai fazendo na apresentação. Você pode mexer no layout, você pode redefinir o slide, você pode fazer diversas coisas, inclusive ocultar, né? De repente você não quer mexer na sua apresentação, deletar ou excluir um slide, você pode ocultar esse slide e ele fica dentro do seu arquivo, mas na hora da apresentação ele não vai aparecer. Então, são diversas opções que você tem que você pode fazer com o slide. Então, é só vir aqui com o botão direito e fazer isso, tá? O que você pode fazer também dentro do seu slide? Você pode inserir uma tabela, né? Então, diversas funções que a gente tem no Word também pode ter, são como é do pacote da Microsoft, eles também estão projetados para o PowerPoint, né? Então, você pode vir aqui, inserir uma tabela, você seleciona tudo e ele te traz aqui a tabela, depois você só preenche com os valores, né? Então, fica uma apresentação interessante. Aí você pode puxar, aumentar esse tamanho da tabela para cobrir o tamanho inteiro do slide. Então, você pode manipular à vontade. Então, a opção de inserir tabela é bastante interessante, que ela deixa o slide com uma visão bacana, né? Então, inserir tabela é uma opção, tá? Então, vocês estão vendo que a gente está, por enquanto, só trabalhando na opção inserir, né? A gente pode inserir também uma planilha Excel, né? Então, se você clica aqui na planilha Excel, o que ele faz? Ele te abre uma planilha e você pode digitar as informações, né? Isso aqui foi montado por ele, né? Ele abre uma planilha, você digita, você dá um Enter e ele joga as informações aqui. Quer dizer, você não precisa nem trazer lá da planilha Excel que você tem, ou você pode buscar aquelas informações e colar aqui nesse formato, né? Então,
Eu pus aqui algum exemplo, mas é interessante essa funcionalidade de você usar uma planilha. E com isso, você traz com bastante qualidade, né? Você vê aqui, você fica com as informações, já fica no modelo dentro do slide, né? Professor Marco, Oi. Patrícia, eu já fiz também essa questão de trazer planilha Excel para dentro de PowerPoint, mas eu tive bastante problema com configurações, até Então, com o cálculo, a fórmula. Como que é o certo? A gente faz tudo o que tem que fazer lá no Excel, depois você traz pronto e cola, ou qual a recomendação que o senhor dá com relação a porque isso? ele tem algumas opções de colar, né? E aí depois a gente pode entrar no PowerPoint, né? Porque aqui eu estou com slides, né? Mas depois a gente entra no PowerPoint sem nada e ele tem várias opções de colar e quando você dá lá o colar, ele tem lá umas 5 ou 6 opções. Você pode ir caminhando com o mouse e aí você vê que tem um que ele copia na íntegra, tem um que ele copia só os valores, tem um que ele copia com formato, e tem um que ele traz como se fosse um desenho mesmo, né? E aí ele fica perfeito, entendeu? Mas a gente pode fazer depois, aí a gente entra aí e eu te mostro como que é essa opção de colar aí, tá? Tá legal. Agora, né, nessa opção do, vou voltar aqui, tá? Nessa opção da planilha, né? Eu acabei não colando a tela, vou voltar mais uma, tá? Quando você entra aqui, planilha, ele abre aqui em cima um formato do Excel, que você pode colar sua planilha aqui, né? E aí quando você dá um Enter, aí que ele monta esse quadro aqui, entendeu? Também pode ser um teste. Eu nunca fiz esse teste, eu sempre faço daquela forma que eu te falei. Eu copio lá a planilha, venho aqui e uso a opção de copiar, que é aquela que copia só a imagem, né? A imagem que ela traz? Traz tudo. Ela não vai trazer fórmula, não traz nada, mas ela te traz a imagem, que é aquilo que você quer apresentar, né? Aí a gente tem também, agora indo para a opção do lado, né? Inserir imagens. Então a gente pode inserir imagens que a gente tem no próprio dispositivo, pode ser imagens que a gente tem em algum outro local, né? E imagens online. Aí o imagens online é claro, né? Para a gente acrescentar a imagem online, a gente precisa estar conectado na internet, né? Então, se a gente vem aqui, eu fui lá numa imagem da internet e coloquei uma imagem aqui, está dentro do meu PowerPoint, a foto, né? Eu trouxe lá da uma imagem que tinha na internet. Então ele insere direto. Você vai ali, quando você dá aqui em inserir online, ele já abre uma tela e você pode escolher a imagem, né? Então, e fica uma qualidade bem legal, porque ele usa todo o espaço do seu slide, né? Então, tudo que a gente usar nessa parte automático é interessante porque ele já está preparado e ele usa o espaço inteiro do slide, né? Aí ele traz para a gente também uma parte interessante de você inserir formas, né? Então você pode trazer fazer desenhos com formas dentro da sua apresentação. Você pode usar setas, né? Como eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, esse aqui eu copiei a tela e coloquei aqui. Depois, o que eu fiz? Eu usei a seta, né? Eu usei essa seta aqui. Então, foi tirado dessa opção, né? Então, se eu quiser circular, se eu quiser colocar um retângulo, se eu quiser fazer algumas ligações, eu posso usar toda essa parte de formas
que ele traz para a gente, né? E aqui eu fiz uns desenhinhos aqui, então são todas aquelas formas que eu peguei e inseri aqui no slide, tá? São todas as formas que são fornecidas, tá? Então, o que eu estou apresentando para vocês? Opções, né? Que vocês podem, para não ficar só aquela parte de texto, né? Então, você pode, sempre colocando figuras, é interessante você deixa a sua apresentação com um pouco mais de qualidade, né? Então, dá para usar essas, ou a parte da foto, ou a parte de desenhos, né? Aí a mesma coisa acontece com, não trouxe nada de ícones, mas desenhinhos de ícones tem diversos, né? Tem diversos modelos de 3D, né? O que eu acho bastante interessante é esse do Smart Art, né? Ele deixa eu chamar mais alguém aqui que está chegando. Então, essa parte desse Smart Art, ele é interessante porque ele já te traz alguns quadros prontos, né? Então, ele traz listas, traz processos, traz hierarquia. De repente, você quer fazer alguma apresentação com algum organograma, ele te traz algumas informações. Então, ele traz bastante coisas aqui interessantes, né? E, e aí eu fiz aqui um teste, eu usei esse do processo aqui, né? Então, ó, aí aqui ele dá a opção para a gente escrever aqui dentro, você quer fazer um processo, você quer aumentar, você quer, então, você pode escrever aqui dentro, fica numa qualidade muito legal, ao invés de você só ficar com textos, né? Então, é um ponto legal. E aqui você tem diversas opções que você pode caminhar. De repente, você vai fazer uma apresentação tem aqui uma pirâmide de graus, né, de gerente, diretor, tal. Você pode fazer alguma apresentação, inclusive imagens, né? Então, esse é bem interessante essa parte, tá? Uma outra parte bem legal é essa parte de gráficos, né? Da mesma forma que a Patrícia falou, né? Aqui a gente pode fazer ele direto aqui no PowerPoint, né? Então, você entrando aqui no gráfico, o que ele traz, né? Ele te traz aqui diversos gráficos que você pode escolher, né? Independente dos dados, né? E aí você pega, entrando nele, o que ele faz? Ele te traz aqui o gráfico e ele te traz aqui um modelo de Excel, né? Que gerou esse gráfico. Então, o que você pode fazer é modificar os dados aqui desse modelo Excel, né? Colocar suas informações, né? E poder usar a parte do gráfico, né? Então, já fica já num formato, tudo pronto para que você use no slide, né? Então, acaba sendo uma posição interessante também, tá? Uma outra opção é essa opção suplementos, né? Continuando falando, sempre dentro da parte inserir, né? Da parte de suplementos, você pode buscar na internet diversas informações. Voltar. Você pode buscar na internet diversas informações e utilizar como suplementos, são complementos
de fotos, complementos de textos, né? Que também são interligados com o PowerPoint. Então, é uma funcionalidade, né? A gente tem o Zoom, né? E aí eu sei que existe, mas eu nunca usei. Mas você pode fazer esse Zoom, você coloca um determinado slide numa posição, né? E aí você quer, a gente já está aqui no slide 31, por exemplo, né? E você quer que precisa fazer você está fazendo a apresentação, você tem que fazer alguma referência para o slide 10. Então, você pode usar essa opção para que esse slide 10 ele entre junto com o slide 31. Então, você dá o slide 31, depois ele chama o slide 10, ele vai lá, busca esse slide, apresenta, projeta, você fala alguma coisa, e depois ele já vai para o 32, né? Então, é um artifício que dá para se usar, tá? Aí é muito quando você está fazendo algum tipo de apresentação que você tem que fazer uma referência aí, né? Então, eu nunca tive a necessidade de usar. Da mesma forma, comentário, né? Você pode fazer algum comentário no seu slide, mas também eu nunca utilizei essa funcionalidade, tá? Não vejo assim muita coisa que você poderia inserir no slide como um comentário, né? Ou você escreve aquilo que você quer apresentar, ou, né? Sinceramente, eu não consegui alguma aplicabilidade, né? Aí depois a gente tem a caixa de texto, né? A caixa de texto, sim, né? Então, você entra aqui, daí ele te abre uma caixa de texto, você seleciona um retângulo dentro do seu slide, e aí fica livre para você escrever o que você quiser, né? Então, essa caixa de texto a gente utiliza bastante, né? Então, fiz aqui, selecionei a caixa de texto, e aí você marca aqui, você já dá para escrever dentro dele, vai dando enter, ele vai te abrindo o texto, né? E você consegue fazer a composição. Então, a caixa de texto, ela, além daquele formato que a gente usou no começo lá de fazer aqueles retângulos e tal, mas a caixa de texto ela é bastante usada, tá? Tá indo bem aí, pessoal? Tudo bem. Tudo tranquilo, professor. Legal, legal. Tem uma opção interessante aqui também, né? Que ela é a parte do cabeçalho, né? E às vezes a gente vê algumas apresentações, alguns slides, né? Que as pessoas colocam alguma coisa aqui no rodapé, né? Então é dentro dessa opção cabeçalho, né? Você pode, aqui eu já marquei a data, né? Para ele colocar a data. Marquei também para ele colocar o número do slide, né? Marquei para ele no rodapé. Colocar meu nome, né? E aí quando eu der aplicar, você pode aplicar só para um slide ou aplicar para todos, né? Então aqui independe. Então eu fiz aqui um teste só para mostrar para vocês, né? E aí tá vendo? Depois aqui está o nome, aqui está a data e aqui está o número do slide, né? Então, é dessa forma que fica. Se você quiser, no seu slide, deixar documentado para que ninguém fique copiando, né? O seu nome vai ficar lá, a menos que a pessoa jogue alguma coisa branca em cima, né? Então, mas é uma divulgação sua, né? E também é legal a parte da numeração do slide, porque chega num determinado momento da apresentação
você não sabe em que ponto você está, né? Então, você vai acompanhando aí pela numeração do slide, ajuda bastante, né? Uma outra opção que tem, né? É um tipo de letra, e esse Word Art é a mesma coisa que tem lá no Word, né? Você quer fazer alguma coisa mais trabalhada com a letra, você pode escolher uma letra dessas daí e, e fazer a escrita, né? Então, eu escolhi uma letra e fiz aqui um teste só para apresentar para vocês também, né? Então, dá para fazer uma letra maior, uma letra menor, para evidenciar alguma coisa, né? Aí, se você ainda tem essa parte de símbolos aqui, né? Se você quiser colocar alguns símbolos matemáticos, alguns símbolos diferentes, tem uma série de símbolos, não só esses daqui que aparecem, aqui tem algumas fórmulas, tudo, mas quando você clica aqui nos símbolos, tem fórmulas, tem caracteres especiais que você precisa fazer que no teclado não tem, né? Você pode trazer aqui utilizando essa opção de símbolos, né? Aqui eu coloquei aquela fórmula que vocês gostam muito, né, Gabriela? Hã? Qual que é essa fórmula do que é, Gabriela? Equação de segundo grau. Primeiro. Não. Chama cola, começa com Bas e termina com cara. Vocês já ouviram falar num cara chamado Bhaskara ou não? Não, né? Não é máscara que a gente está usando agora, é Bhaskara, né? Então, é aquela parte que a gente calcula, é do x ao quadrado lá que você falou, né? Mas aqui é para a gente calcular o valor do x, né? Então, já tem a formulazinha pronta lá e a gente coloca aqui, né? Tem uma parte interessante também, a gente adicionar um vídeo, né, no PowerPoint, né? E aqui no adicionar vídeo, a gente pode adicionar um vídeo online, né? A gente pode adicionar um vídeo do PC. O cuidado Professor, uma dúvida. Fala. Na caso, quando a gente adiciona um vídeo online, vai abrir um link e no caso, se eu não tiver internet para apresentar, fazer a minha apresentação, vai funcionar? Não vai. Esse é um ponto que eu ia comentar, né? O vídeo online, você vai trazer o link aqui e ele vai rodar, mas tem que estar ligado na internet, né? Então, para a gente se precaver, a gente tem que baixar o vídeo no computador, né? Então, você sabe baixar o vídeo do YouTube? Eu sei algumas técnicas, assim, de baixar. Então, aí o certo é você baixa o vídeo do YouTube, né? Todo mundo sabe baixar vídeo do YouTube? Não no PowerPoint. Se eu for explicar em relação ao PowerPoint, eu gostaria. Não no PowerPoint, baixar, porque você tem que primeiro baixar o vídeo da internet, ele vai lá para o seu download lá, e depois você vai inserir ele no PowerPoint. Tem duas formas que eu consigo fazer isso. Eu já não sabia, tá vendo? É legal. Eu falei em cima de alguém aí. Não, eu sei duas formas que você faz pelo próprio link lá na barrinha, que você coloca umas letras lá e ele baixa para você o jeito que você quer, MP3 Isso. ou também, tá? Áudio ou vídeo. Então, porque assim, onde tá, você entra lá no link lá que tá o vídeo, né? Você dá um parar lá. Depois você pega a palavra YouTube, né? Depois do E, você coloca 2 P's, né?
e aí você dá o Enter. Então, você colocando isso, ele abre um aplicativo lá que você baixa o vídeo, tá? Essa é uma Viu, opção. professor? Oi, Quer a outra opção? pode Depois do falar. www ponto, você coloca SS. Tá. Ele Eu baixa também também com SS. tá. Então, quer dizer, são aplicativos que o pessoal fez aí para poder baixar, né? Então, se você tiver certeza que você vai ter internet no lugar que você vai apresentar, pode até usar o online, né? Mas o garantido é você baixar no seu PC, né? Aí vai mais uma dica, né? Se você for usar o Power, o pendrive, né? Então, porque aqui, você está com o seu computador, né? E vamos primeiro adicionar esse do computador, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou no vídeo do meu PC, né? Aí quando eu vou aqui, o que que ele faz? Ele traz o C da minha máquina, né? Eu escolhi esse vídeo aqui, tá? Esse primeiro aqui. Aí eu dou inserir. Aí ele pega e traz o vídeo para cá, né? Ele está inserido na minha apresentação e quando eu estiver rodando, eu só venho aqui e ele roda, né? Agora, a preocupação é, então, o que que a gente fez? A gente fez a nossa apresentação, pegou o vídeo que estava no C da nossa máquina, né? A gente salvou lá e depois o que que a gente fez? A gente salvou a apresentação no pendrive. Então a gente não vai levar nosso computador, a gente vai levar o pendrive, né? Quando você vai no local lá que você vai apresentar, na hora de chegar aqui, que ele vai começar a rodar, ele não vai procurar dentro do seu pendrive. Ele vai procurar no C da máquina, do computador que você está usando na apresentação. O que que vai acontecer? Vai dar erro, né? Então, se você for levar o pendrive para fazer a apresentação, o que que você tem que fazer? Essa inserção aqui, né? Quando você faz isso aqui, ó, inserir aqui, você tem que selecionar que você tem que copiar o vídeo para o seu pendrive e na hora de inserir, você tem que inserir do seu pendrive, tá? Porque aí ele é garantido que o vídeo tá junto, tá? Senão ele leva um link do vídeo só, né? Então aí você vai passar vergonha, tá? Tranquilo isso? Sim. Legal. Então vamos para Sim, frente, né? professor. Legal, vamos para frente. O áudio é a mesma coisa, né? De repente você não quer colocar um vídeo, mas você quer colocar um áudio, né? Então você pode inserir um podcast, alguma coisa, né? Também você pode pôr da mesma forma que você fez o vídeo, tem essa opção do áudio, né? Aí a gente tem Professor, Oi, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. vai lá. O áudio, ele pode acompanhar a apresentação inteira, desde o começo, você já, por exemplo, coloca o primeiro slide e já coloca um link de áudio que vai acompanhando em cada slide, é possível Sim, isso? você pode fazer aqui, né? Mas você também tem uma opção de som que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas qualquer uma delas você pode fazer, tá? Você pode fazer em qualquer uma delas. Ah, tá bom, Agora, eu obrigada. sinceramente, eu não gosto muito de o áudio na apresentação, tá? Porque pode tirar um pouco da atenção daquilo que você está falando, né? O que você está apresentando, tá? Mas existe essa possibilidade de fazer também, tá? Ok, valeu, obrigada. Aí você tem a opção de gravar tela, né?
Então, essa opção é interessante, que você pode fazer um vídeo, né, da sua apresentação, com essa opção gravar tela, né? Então, ele tem uns passos para serem feitos, né? E eu trouxe aqui um vídeo do YouTube, que aí, se vocês quiserem gravar mesmo a tela, fazer um vídeo, é legal assistir esse vídeo aqui, tem 5 minutinhos, né? E aí vocês já ficam com isso, e aí, porque não é todo mundo que quer fazer essa gravação, né? Então, ele está aqui no material, né? Daí depois, se vocês quiserem, vocês dão uma assistida aí, né? Na primeira semana, quando a gente ficou na quarentena, né? Que as aulas foram suspensas, que a gente começou a gravar vídeo, eu gravei aqui por essa opção do PowerPoint, né? Então, eu ia falando e aí ele ia, com aquilo que eu estava falando, eu ia apresentando no PowerPoint. Isso é uma funcionalidade que dá para fazer, tá? Então, é uma opção para quem quiser gravar vídeo. E dá para gravar, ele grava qualquer tela que você... Ele usa a funcionalidade do PowerPoint, mas você pode projetar qualquer coisa. Se você quiser projetar alguma coisa do que está no Internet Explorer, no Chrome, e você vai navegando ali. Se você quiser fazer um tutorial para alguém, você pode fazer usando essa gravação de tela. Então, esse videozinho aqui explica direitinho como faz, né? Pra gente, não é uma coisa assim que a gente usa sempre. Então, se tiver esse videozinho guardado, a gente dá uma olhadinha, dá uma relembrada e vê como faz, né? Mas é bem tranquilo, tá? Então, essa opção de gravar tela e grava também a voz, faz um vídeo, né? Então, a parte de inserir, a gente cobriu tudo, né? Vamos agora na opção de design, né? Então, no design, se você quiser modificar alguma coisa, aqui a gente, do lado esquerdo, quando a gente começou lá no primeiro slide lá de você mudar o layout, né? Era uma opção. E aqui no design, você também tem essa opção. Se quiser mudar o formato do seu slide ou fundo, né? Você pode usar qualquer um desses. Tem diversos aqui que você pode trabalhar, né? Então, tamanho do slide, formato. Então, você pode trabalhar tudo aqui assim. Mas em linhas gerais, o bom é você já começar desde o início, não ficar mudando muito no meio da confecção da apresentação, né? Aí a gente entra nessa opção de transições, né? Então, vocês estão vendo que os meus slides, como que eles estão? Tá vendo? Ele muda, né? Dessas giradas, tal. Isso é mais para não ficar mudar a forma de projetar. Professor, Oi. você me aceitou na aula? Eu estou entrando do celular agora. Ah, tá. Para poder acompanhar. Tá. Porque eu vou precisar sair do notebook, tá bom? Tá bom. Obrigado. Dá para deixar. Só deixa ele meio baixo para não ficar dando microfonia, tá? Eu vou desligar você aqui. Pronto. Então, essa transição aqui, o que ela é? Você consegue, para cada slide, você consegue fazer uma forma de transição diferente, né? Então, você vai no slide, esse aqui está como inverter, né? Você vai no outro, né? Você vai no outro de outra forma. Então, acaba sendo uma apresentação legal. Então, ele tem aqui diversas opções, né? E tem aqui também essa setinha para baixo, traz mais opções ainda, né?
Então, é também um artifício legal para você usar na apresentação, né? E é aquilo aqui do lado da... E aí a gente vai, ó, agora é uma outra transição, né? Então, agora tem a opção do som, né? Então, tem pessoas que colocam sons, né? Aplausos, não sei o que e tal, né? Isso aqui, às vezes, dá cada susto nas pessoas que estão vendo palestras aí, então, mas é uma opção também. Então, você pode, aqui na parte de som, você pode também colocar opção para ficar na apresentação toda, né? Então, mas eu sinceramente não gosto muito, não, né? Mas aí tem que experimentar ver a audiência aí, né? O outro ponto, né, que traz também, que é a duração dos slides, né? Então, aqui que a gente tem? O slide muda, avança o slide ao clicar do mouse, né? Mas você também pode colocar um tempo, né? Isso aqui faz com que as pessoas que falam muito, né, no slide, isso aqui ajuda, né? Então, às vezes a pessoa se perde e começa devagar, né? E aí ela tem um tempo para ela, né? Então, aí tem aqui também a parte da a duração tem a parte da duração do som e do lado de cá é a parte da mudança, né? Então, se você quer a cada 30 segundos você mudar o slide, você marca aqui 30 segundos e aquilo você vai falando. Se você não conseguiu cumprir tudo, ele vai mudar e aí ele te força ficar naquele tempo também de apresentação, né? Então, e você aplica para todos, então aqui é o caso de você colocar o som e aplicar para todos, né? E, da mesma forma, o tempo de mudança, né? Então é uma outra opção que também se pode fazer, né? Aí ele tem a animação, né? Tem a parte da animação. Então, o que eu fiz aqui? Escrevi três linhas aqui, e aí a gente pode fazer alguma coisa de animação. O que é? Aparecer ou projetar a linha conforme o interesse da gente, né? Então, aqui eu coloquei aqui como dividir, coloquei o outro surgir, coloquei o outro flutuar, né? E aí é mais ou menos assim que ele funciona, né? Então, a primeira, né? Tá vendo? O que ele fez? Ele fez aqui o dividir, né? Ele dividiu para o meio, né? Esse outro, ele surgiu, ele veio de baixo, né? E esse outro fica girando aí e tal, para chamar a atenção. Então, essas opções, né? Elas são feitas dentro da parte da animação. Então, aqui você tem diversas opções. Também aqui tem a setinha para baixo, tem diversas opções. Então, dá para mostrar aí alguma coisa. E sempre que a gente movimentar a tela, faz com que as pessoas que estão assistindo chame atenção, né? Então, para não ficar sempre naquela linha aquelas linhas estáticas, né? Aí, aliado a essa parte das animações, tem o painel da animação, né? Então, quando você, quando você clica aqui no painel, quando você clica aqui no painel, ele te abre essa tela do lado aqui, né? Então, estão vendo aqui que eles têm os números, né? Para cada animação que a gente fez, ele adicionou um número, né? E aqui, nesse painel de animação,
ele também tem um número, né? Para cada ele é um número correspondente àquela linha nossa, né? Se você vier aqui, escolhi o primeiro aqui e selecionei essa setinha para baixo, ele te abre diversas opções, né? Então, quando é que você quer que apareça isso? E ele tem alguns caminhos, ao clicar, iniciar com o anterior, iniciar após o anterior. Aqui dentro desse opções de efeito, ele tem lá apagar depois de projetar, apagar depois que entrou o segundo, né? Então, muitas vezes essa opção de apagar o anterior é interessante, porque você fala, você tem a linha 1, essas duas linhas, a 2 e a 3, ainda não foram exibidas, né? Aí você comenta dessa linha 1, fala tudo o que tem que falar, e aí quando você manda, você dá um clique para entrar a linha 2, ela apaga a linha 1, então fica só em evidência aquela que você está falando. Essa funcionalidade é interessante, e ela é dentro aqui das opções de efeito, né? Então, também, e aí pode fazer ou apaga todas, ou, né? Então, são diversas formas de você fazer. Está dentro do quê? Do painel de animação, tá? Da mesma forma que tem a parte do slide todo, né, das transições, o tempo, né? Aqui também tem a parte de duração, o tempo com relação ao clicar, né? Se você se não ficar selecionado aqui no clicar, ele vai trazer a linha conforme o tempo que você estipulou aqui, né? Então, também é uma forma de você administrar a sua apresentação, para que você não fique falando muito, gastando muito tempo e vai invadir. Então, se você invadir a apresentação de outro, né? Então, se você estipular o prazo, calcular bem o prazo antes, aquilo que você vai falar, pode ser que te ajude colocando tempo. Isso acontece muito com pessoas que falam muito, né? Então, a pessoa precisa ficar atento aí, colocar um timer aí, né? Aí a gente tem uma outra opção que é a apresentação dos slides, né? E essa apresentação dos slides, ela tem essas duas opções. Você começa a apresentação a partir do começo, a partir do slide que você está, né? Então, aqui normalmente, nesse formato aqui, a gente está no formato de design, né? Mas se você quiser apresentar a partir desse, você vem aqui, vou começar a apresentar a partir do slide atual, você clica aqui, pronto, ele já entra no modo apresentação, né? E ele tem essa opção de apresentação online, né? Utilizando o Skype ou utilizando o Office Presentation, né? Essas opções elas eram bastante utilizadas quando a gente não tinha ferramentas como a gente tem hoje, essas ferramentas de compartilhamento de tela, né? Então, muitas vezes você passava a apresentação para as pessoas e as pessoas ficavam acompanhando nas reuniões, tudo. Então, essa opção aqui, praticamente hoje, com essas ferramentas que a gente tem, como o Microsoft Teams que a gente está usando, ou o próprio aplicativo do Google para reuniões, né, o Zoom, todos eles é possível compartilhar. Então, não precisa utilizar muito nessa linha, né? E você está online, todas as pessoas interagem, então, mas existe essa opção, né? Ah, uma parte interessante é essa apresentação personalizada, né? Então, quer dizer, você tem uma apresentação com mais de 100 slides, né? E aí o que você faz? Você fala assim, eu vou fazer uma apresentação
em um determinado local que não tem assuntos aqui nesse slide que não são interessantes. Então, ao invés de você excluir os slides e criar uma apresentação nova, você vem aqui e seleciona só os slides que você quer apresentar e você dá um nome para ela, né? E aí você tem o seu próprio slide, sua própria apresentação, mas com uma visão de menos slides. Então, e aí você fica sempre... Porque muitas vezes você faz, você copia uma parte, copia para outro, onde está esse slide? E aí você fazendo essa apresentação personalizada acaba sendo interessante, porque você seleciona e exclui os slides que você não quer apresentar, né? Aí você tem aqui uma parte maior aí da parte de apresentação dos slides, né? Muitas vezes você tem alguma coisa repetida, né? Então, você tem essa configuração dos slides, mas a gente já tem em outras posições. Você tem ocultar slides, você tem testar os intervalos, né? Quer dizer, você pode fazer uma parte de testar para ver se tá funcionando bem, né? Gravação da apresentação, quer dizer, lá atrás você já tinha a gravação, aqui também você tem a gravação, e você falando e tudo mais, então é uma forma de você gravar e tem em 2 lugares a mesma opção, né? E essas outras opções praticamente eu nunca utilizei, né? Então, legenda, subtítulos, monitores, então não vejo assim muita utilização, né? Aqui ele tem uma parte bastante interessante, que é essa revisão, né? Então tem a revisão e tem o quê? Verificar a ortografia. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui revisão e verificar a ortografia. O que ele fez? Ele varreu a minha apresentação inteira e ele trouxe, né, aquele primeiro que a gente deu de exemplo de ortografia incorreta, né, que é construção, e ele já traz aqui, né? Então, se a gente for seguir, né, a gente fala ou ignorar, ou vai para frente, ou altera tudo, ele vai encontrar cada um dos erros, né? Exceto esse aqui da informação, né? Mas os erros de ortografia, ele vai pegar, né? Então, é uma coisa que auxilia a gente naquele ponto que era a revisão de textos. Ele apresenta, se for texto, ele vai trazer, apresentar para a gente, para evitar que a gente passe vergonha na apresentação, né? Uma outra funcionalidade que ele tem na revisão, né, é verificar a acessibilidade, né? Então, você entrando aqui, ele te traz uma lista, né, de possíveis problemas, e aí você pode verificar se procede ou não, né? Então, aqui você tem, tá vendo? Você está com texto alternativo, 152, tem texto alternativo ausente, né? E aí, quando a gente abre esse aqui, ele vai trazer para você que está faltando, tem só a figura e está faltando no slide 1, no slide 2, está faltando, só tem a imagem, né? E está faltando alguma explicação. Então, você pode acompanhar, né, o que tem aqui e revisar essa parte de acessibilidade. É interessante porque ele demonstra, né? E o legal é esse aqui, ó. Contraste de texto difícil de ler. É aquele texto que a gente colocou como exemplo das letras muito colorido, letras muito escuras no fundo também. Então, ele já até apresenta para a gente aqui. Então, quer dizer, está dando um aviso, né? Mas a gente pode, abrindo aqui, a gente pode buscar lá. Então, essa
é interessante essa funcionalidade de acessibilidade, tá? Agora, entrando na aba de exibir, né? Ele traz aqui a parte normal, que é essa aqui que a gente tem. A gente tem o slide aqui no meio e aqui do canto esquerdo você tem aqueles que você está montando, né? Cada um dos slides, né? Ele tem um outro que você visualiza os slides com mais junto, mas já vendo você consegue visualizar como que vai ser sua apresentação, né? Então, que é todas as formas, é exibição, mas é para você dar fazer uma verificação, né? Aqui tem um outro tipo de exibir que você mostra só um dos slides e você pode fazer alguma anotação. Então, aqui são várias formas de você fazer da exibição do seu slide, né? Então, aqui tem uma opção de régua que coloca linhas, né? Linhas de grade, guias que você pode colocar dentro do seu slide, linhas tracejadas para você fazer alguma verificação de se a figura tá na posição certa. Então, tenho diversas funcionalidades aí, né? E ajuda, né? Então, o legal dessa parte de ajuda é você está com dúvida de alguma funcionalidade, você entra aqui, faz a parte da pesquisa, né? Dúvida de como utiliza, né? Compartilhar, né? Se você pode usar a funcionalidade da Microsoft Office, né, que é o Drive da Microsoft, você pode jogar a sua apresentação lá no Drive e você dá opção de compartilhamento para as pessoas que também utilizam o Drive, né? Então, a gente na parte da Anhanguera, os professores, a gente pode trabalhar bastante nisso para compartilhar documentos, né? E por fim, né, não sei se vocês conseguem ver, porque tem a abazinha da reunião, né? Mas aqui embaixo, né, tem a projeção, né? Aquele iconezinho da apresentação, né? Do PowerPoint, né? Então, aí você clica nele, ele vai te apresentar, fazer a apresentação da sua apresentação, tá? E aí, pessoal? Dúvidas? Alguma coisa para a gente explorar? Acho que dúvida nenhuma. Só é uma coisa que eu ia perguntar para você. Essa aula vai ficar salva em algum lugar? Vai, estou gravando, né? Aí depois a gente vejo como a gente vai. Eu acho que a melhor forma mesmo é fazer como foi feito o link, né? Aí vocês representantes passam ou os representantes colocam no grupo, né? Tá. Tá? Acho que vai sair dúvida quando a gente começar a fazer mesmo, né? Sim, tem que começar a fazer. Tudo assim é começar a fazer, né? E aí tem muita coisa que a gente vai falando. Vocês pensaram assim, mas para que isso, né? Para que eu vou usar isso? Mas de repente aí tem assim, no geral, né? Eu procurei apresentar aquilo que a gente mais utiliza, né? E aí é você utilizar e ver como que fica, né? Mas o legal é isso. O grande problema que a gente faz é que a gente deixa a apresentação por último, né? Então, a gente faz todo o trabalho que tem que fazer de pesquisa sobre um determinado assunto, né? E aí a apresentação fica para os 10 minutos antes
de realmente apresentar, né? E aí a gente vai na correria, mas dá para fazer algumas coisas legais, né, com PowerPoint, né? Sim. Deu para ver. Muito obrigado, professor, pela aula. Ah, Foi incrível. legal. Então, quem entrou depois, né, que não cadastrou no começo, né, cadastrar ou pelo QR Code ou pelo link, né, cadastrar, porque aí coloca o nome, aí vou mandar para a Flávia, e aí ela manda o certificado para vocês, né? Marco, Oi. oi, eu tenho uma pergunta. No início lá eu verifiquei que você caiu em cima de slides, o formato, o tamanho de letras, a correção do português, que é muito importante realmente para a apresentação, mas uma dúvida que eu tenho é a respeito da... Tá me ouvindo? Deu uma truncada. Você pode repetir, por favor? Tá. Lá no início eu vi que você apresentou vários slides a respeito Isso. do formato de apresentação, o tamanho das letras, o fundo, a correção do português, que é de super importância, mas uma dúvida minha seria a respeito da apresentação e a linguagem usada. O que você acha mais interessante, dependendo do teu público, direcionar a linguagem dos slides ao público que você vai lidar, ou sempre utilizar a linguagem formal? Ah, não, é dependendo do público, né? Dependendo do público, você apresenta. Aí, se eu tivesse, eu não coloquei um desenhinho, né? Mas é bem em cima disso que você está falando, né? A apresentação, se você for para uma turma de jovens, se você entrar muito na linha formal, vai ficar cansativo, né? E o contrário é diferente. Você vai fazer uma apresentação para um grupo de advogados, você vai começar ir para o gíria, não sei o quê, né? Então a coisa tem que ser mesmo pelo público. Se você conseguir identificar o público, com certeza a, a, a sua aceitação vai ser melhor, né? Essa é a linha, né? Não Certo. sei se você concorda. Não, eu concordo também. É que eu tinha medo que fosse visto como uma falha. De repente, você tentar colocar até uma palavra que pode ser tratada como gíria para tentar realmente capturar a atenção do pessoal, e, tipo, está sendo observado por alguém e interpretado de forma errada. Tipo, nossa, ele utilizou gíria, menos um ponto para ele. Mas é a Você- adequação do teu trabalho ao público realmente a qual você está trabalhando, né? é bem por essa linha, né? E você pode até colocar algumas. Você vê como. Se você observar a letra de música, né? Você vê algumas músicas que o pessoal dá uma acertada para combinar, né? Como que o pessoal põe? O pessoal coloca ali entre aspas, né? Quer dizer, então você está colocando entre aspas, não é uma coisa que é um erro, né? Mas você está encaixando aquilo ali na linha. Então, é tranquilo, você pode de repente chamar atenção daquela coisa, daquela palavra, né? Mas eu sou a favor de você usar conforme o público, né? Aquilo, porque senão, se você for numa linha muito formal, como que você vai fazer? O pessoal que tá, vai ficar desmotivado, né? Você vai perder a atenção, né? Você tem que fazer coisas que, né? Você conhece a professora Valéria, né, ou não? Conheço, já conheço Como que é a aula conheço as dela, né? palestras. Ela é uma pessoa que utiliza bem a linguagem é, 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 do momento. Se é uma gurizada, se é um pessoal muito novo, ela vai para o lado muito novo, ela sabe ser É, formal também, mas ela usa mais realmente o formato de